meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a quem nós invocamos neste momento para a nossa meditação. O texto é o texto de João 14, 15 a 21, que diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavra do Senhor Deus, de João 14, versículos 15 até 21. Meus prezados irmãos e irmãs, Jesus começa essa palestra com um condicionante interessante. Ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A primeira pergunta que surge é: que mandamentos são esses? Olhando então o contexto, nós vamos ver que é uma palavra, ou uma palestra, ou uma mensagem que Jesus está dizendo, feita na Quinta-feira Santa, em Jerusalém. E até parece estranho esse texto aparecer, que é um texto da Paixão, nesta época de pós-Páscoa. Mas acontece que Jesus está antecipando o que vai acontecer após a ascensão. É um discurso de despedida e também, é claro, de ensinamento. Ele diz assim ainda: por um pouco estou com vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir, está em João 13, e quando eu for, quando eu partir, João 14, 3, não deixarei que fiquem órfãos, capítulo 14, 18, vou e volto para junto de vocês, versículo 28. Jesus vem preparando os seus discípulos já há muito tempo. Nós sabemos, e Jesus sabia disso também, que sempre há muita dor e muito sofrimento na despedida de quem se ama. E com os discípulos não seria nada diferente. Há dúvidas, há incertezas envolvidas no coração deles. Porém, esse Jesus que se despede é o mesmo que promete um dia voltar. Ele continuará vivo entre eles, porque irá ressuscitar. Jesus deixa escapar uma palavra profética quando ele diz: eu vivo, vós também vivereis. Jesus está tentando ajudar seus discípulos, que estavam confusos, estavam agitados, assustados, a lidar com a realidade da despedida. E ele diz assim: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Os discípulos viveram, e nós também vivemos, o que nós chamamos de vácuo, que existe entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. E nesse espaço de tempo está a presença do Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade que os incrédulos deste mundo não conhecem, porque não amam a Jesus. Isso é porque não têm fé, porque não creem nele.
Paráclito é o nome dado nos evangelhos ao Espírito Santo. Interessante que o sentido dessa palavra, paráclito, é aquele que defende, é aquele que protege outra pessoa, é o defensor, é o consolador. Antes nós perguntamos, quais são os mandamentos do qual Jesus estava falando? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Estaria Jesus impondo uma carga pesada de novas leis? Lutero responde como se Cristo estivesse explicando isso. Eu lhes dou mandamentos que vocês podem e irão cumprir sem coação, se de fato me amam. Se não existir amor, não faz sentido eu lhes dar um monte de mandamentos, porque eles, de qualquer maneira, não seriam observados. Por isso, se querem guardar meus mandamentos, vocês precisam me amar e refletir sobre o que eu fiz por vocês. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, Jesus já havia dito quais eram esses mandamentos, quando ele responde ao intérprete da lei judaica, que pergunta a Jesus, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta. O que está escrito na lei? Como você a entende? E ele responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Em outra ocasião, Jesus disse, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Novo mandamento vos dou. Vamos ouvir e cantar junto. Novo mandamento vos dou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. O amor que os discípulos têm para com Jesus seria a base para as ações e fundamentos da vida deles. Por isso esse se no versículo 1. Se há amor, então está tudo legal, está tudo bem. O cumprimento desses mandamentos de amor está diretamente ligado ao amor e à fé em Jesus. O contrário, no entanto, existe, conforme o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A fé, o amor a Jesus, faz com que se cumpra os mandamentos automaticamente. É amor a Deus e amor ao próximo. Vejam a maravilha desta corrente de sentimento de amor que Jesus apresenta isso no versículo 21. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Em certo momento, Jesus acalma seus discípulos, dizendo: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século, até o fim. E aqui Jesus está dizendo: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Em outro momento ele diz: vou, mas volto para junto de vocês. Parece meio confuso, meio contraditório? Não. A relação entre Jesus e o Espírito Santo é muito interessante. E aqui Jesus está falando de outro Consolador. Bom, isso significa que o próprio Jesus era um Consolador, né? Está enviando outro. Durante o seu ministério, isso a gente percebe nos textos. Durante o seu ministério terreno, Jesus foi o Consolador. Foi esse Paráclito, o defensor, e agora ele continua sendo o defensor no céu. No céu, como o nosso advogado junto ao Pai, conforme diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. A obra do Espírito Santo é sumamente importante, como explica Jesus. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, a obra dele. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. O Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas glorificará Jesus, ensinando todas as coisas e lembrando tudo aquilo que Jesus disse e fez, ensinou aos seus discípulos. O próprio Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E nós sabemos o que aconteceu no dia de Pentecoste. A partir daquele acontecimento, os discípulos se modificaram, começaram a compreender as lições de Jesus durante esses 3 anos que eles estiveram juntos. Portanto, o Consolador será como uma espécie de substituto de Jesus. Ele ensinou e o Espírito Santo ensinará também. Jesus testemunhou a verdade, assim também fará o Espírito da verdade. Jesus convenceu o povo dos seus pecados e assim fará também o Consolador. Jesus estará com os seus discípulos, que é a sua igreja, para sempre, e assim será também com o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo seja como Jesus, coube apenas a Jesus dar a sua vida pelos pecados do mundo inteiro. Meus prezados irmãos e irmãs, a comunhão abençoada dos discípulos com Jesus seria no fato de eles permanecerem fiéis no cumprimento dos mandamentos de amor a Deus e ao próximo. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vocês conhecem o Espírito da verdade, disse Jesus, porque ele habita com vocês e estará em vocês. O assunto central desse texto é essa obra do amor de Deus em Cristo Jesus ao nosso favor. É um texto cheio de conforto, e sobre esse texto disse Lutero: aqui há apenas um sorriso amigo e um doce consolo nos céus e na terra. Eu quero citar para finalizar uma frase, umas palavras do Dr. Professor Assir Raiman. E ele diz assim sobre esse texto: o amor ao mandamento de Deus não deve ser visto como uma carga a ser carregada por nós, mas como um privilégio, uma bênção decorrente do amor que Jesus teve para conosco. É isso. Pense nisso, que Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Vamos orar. Misericordioso Deus, nosso querido Pai, Tu nos mantém vivos e mesmo quando caímos,
Tu nos levantas novamente e nos dás todo o necessário para o corpo e a vida. Dá-nos, Senhor, tudo o que precisamos para viver. Roupas, comida, casa, bom tempo, mas acima de tudo, dá-nos rica medida da Tua palavra. Abençoe todos os nossos irmãos e nossas irmãs, livra-os de pesadas cargas, dos quais o pecado sempre é o maior. Livra-nos, Senhor, daqueles que querem nos destruir e nos afastar de Ti. Como o povo de Israel passou pelo fogo e pela água, assim muitas vezes nós passamos por doenças e dores. Olhe com amor por todos os doentes, desempregados, abandonados e todos que padecem por qualquer motivo. Que possamos cumprir as Tuas leis de amor e assim testemunhamos a nossa filiação de sermos membros do Teu reino, Senhor. Não mais tudo o que pudéssemos pedir ou agradecer, entregamos aos Teus cuidados, pois Tu conheces todas as coisas, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tenham todos uma abençoada semana, na graça, na paz e na comunhão com o Pai. Tchau.